Que bom, mais uma vez estarmos juntos para podermos meditar na palavra do Senhor. Eu gostaria que você estivesse abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, os versos 35 até o 41. Nós vamos estar fazendo a leitura e nos diz assim a palavra do nosso Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O texto que lemos de Marcos, no capítulo 4, versículo 35 a 41, nos mostra Jesus depois de um dia cansativo, de muito trabalho. O texto diz que ele estava cansado, na realidade exausto pelo trabalho do dia inteiro. Ele e os seus discípulos entram no barco e atravessam o mar, indo para a outra margem, indo para o outro lado. E no meio do percurso no mar, vem uma tempestade de vento que faz levantar as ondas, que faz com que essas ondas se arremessem contra o barco e enchem o barco de água. E os discípulos, já conhecendo essa tempestade, eles sabiam que ela normalmente era mortal e que não tinha muito saída. Então eles vão até Jesus. Jesus estava deitado em cima do travesseiro e eles acordam Jesus com a pergunta principal: o Senhor não se importa que nós estejamos perecendo, ou seja, estamos afundando e o Senhor está aqui dormindo? E Jesus então se levanta, dá uma ordem ao mar, dá uma ordem ao vento, e tudo se restabelece, tudo volta à bonança. E o texto conclui com Jesus argumentando a eles: por que vocês são tímidos? Vocês não têm fé? E a conclusão do texto é que os discípulos olham um para o outro e perguntam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus demonstra ali a sua autoridade não só sobre a vida humana, mas também sobre toda a natureza, sobre tudo aquilo que ele criou. Mas também demonstra esse texto uma perspectiva dos discípulos, a questão da segurança. Quantas vezes nós estamos inseguros com alguma situação da nossa vida, com o que está acontecendo à nossa volta, as novidades que surgem, os conflitos, as dificuldades, as incertezas? Quantas vezes nós nos sentimos inseguros? Quantas vezes nós nos sentimos sem saber para onde ir? Os discípulos, em meio à tempestade, eles vão demonstrar justamente isso. Eles estão no barco, chega uma hora da noite, vem o vento e começa a atrapalhar a viagem. Então vem a grande tempestade. No versículo 35 até o 37, nos diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, mandaram embora a multidão. O levaram Jesus assim como ele estava, no barco. E outros barcos vinham à sua volta. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o barco já estava a encher-se de água. Como obter segurança numa situação dessa? Como ter segurança no momento de tempestade, onde tudo parecia estar calmo, mas de repente uma grande tempestade surge em meio à calmaria?
como poder obter esperança. Na vida do crente, há momentos de calmaria e há momentos também de grande tempestade, assim como na vida de todas as pessoas. Mas nós, cristãos, podemos nos socorrer de Jesus. A segurança do crente está em justamente ele seguir a Jesus, mas não seguir Jesus ao largo, ao longe, mas seguir Jesus de perto, quando ele pode, em meio à tempestade, se jogar aos pés de Jesus e conversar com ele, argumentar com Jesus. Jesus estava tão tranquilo a viagem, mas agora levantou-se uma tormenta e eu não sei o que fazer. Nós não sabemos o que fazer, disseram os discípulos. A nossa segurança está em estar ao lado do Senhor Jesus nos momentos que se levantam as tempestades. Seguir Jesus bem próximo, seguir Jesus ao lado, ter Jesus como seu amigo principal, ter Jesus como seu companheiro leal ali ao lado. É isso que nos traz a segurança devida nos momentos da tempestade. Sabemos que Jesus é aquele que faz o milagre, é aquele que dá ordem e as coisas voltam à sua normalidade. Mas nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos acreditar que o Senhor Jesus está ao nosso lado e nós devemos estar ao lado dele em todo o tempo. A segurança em Jesus nos traz tranquilidade. Estar tranquilos, mesmo em meio à tempestade, porque sabemos que ele nos dá total segurança. Nós cantamos um cântico que diz assim, olha, no barco com Jesus tudo vai muito bem. Tudo vai muito bem quando nós estamos no barco com Jesus. E passa o temporal. Segurança, tranquilidade. Não adianta a angústia, não adianta arrancar os cabelos, não adianta gritar. Tranquilidade, fé, crer. Acreditar que Jesus é suficientemente poderoso para fazer as coisas voltarem à normalidade. Os discípulos não tinham consciência disso. E quando se levanta a tempestade, no versículo 38, diz que os discípulos se levantam e vão até Jesus. Jesus estava dormindo na popa do navio, do barco. E eles vão lá interromper o sono de Jesus e perguntam assim, Senhor, não se importa que nós estejamos afundando? O Senhor está dormindo? Falta fé. Falta acreditar que realmente o Filho de Deus está ao nosso lado. E que de maneira nenhuma ele abrirá a mão de nós. E que de maneira nenhuma nenhum mal pode lhe acontecer. Jesus nos dá essa lição. Dá a lição aos discípulos primeiro, porque ele se levanta e imediatamente ele fala com o vento, fala com o mar e tudo volta à calmaria. Entenda, só em Jesus nós teremos tranquilidade, porque a segurança dele nos faz ficar tranquilos. É como uma criança que começa a chorar, desesperada, mas quando ela vai para o colo da sua mãe, ele tem segurança porque ali é o seu porto seguro. O colo da mãe é o colo perfeito, é onde ele se aconchega, é onde ele se encontra seguro. É assim que nós devemos pensar, que Jesus está conosco. No momento que tivermos maior dificuldade, nos aproximemos de Jesus e continuemos ali ao lado dele, pois ali teremos o nosso porto seguro. Uma outra coisa que nós percebemos nesse texto, a segurança em Jesus, ou a segurança que Jesus nos dá confiança em prosseguir a jornada. Nós não sabemos onde estavam os discípulos no meio da travessia do mar, mas acreditamos que eles estivessem pelo menos no meio do mar. Mas, mesmo diante da tempestade dessa, normalmente nós pedimos e perguntamos, vamos voltar.
Melhor voltar para lá porque a terra está mais próxima do que continuar a travessia. Mas diante da palavra do Senhor, os discípulos tiveram confiança, segurança adequada para continuar a jornada, para atravessar todo aquele mar e estar do outro lado na manhã seguinte. A nossa jornada, irmãos, é longa, difícil, tempestades se levantam, mas nós precisamos confiar em Jesus. Que nas ordens de Jesus, pela palavra do Senhor, nós receberemos a vitória. Nós seremos abençoados. Que as tempestades, elas serão dispersas. E nós continuaremos caminhando aos passos de Jesus, ao lado do Senhor. E seremos vitoriosos. Alcançaremos vitória nas palavras do Senhor. Precisamos crer que o Senhor Jesus está conosco. Precisamos estar ao lado do Senhor em todo o tempo. Porque para a nossa segurança, ou a nossa segurança, é estar ao lado do Senhor, no mesmo barco que Jesus, ouvindo as suas palavras, sentindo o desejo de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho para outras pessoas, na certeza de que não só as outras pessoas serão abençoadas, mas nós também seremos abençoados pelo Senhor, porque estamos cumprindo tão somente aquilo que Ele nos mandou fazer. Segurança. A segurança do crente ao seguir Jesus é como os discípulos estavam no barco, certos de que estavam protegidos, mas no meio do percurso se levanta a tempestade. No meio do percurso veio a falta da fé, da certeza de que eles estavam seguindo o Filho de Deus. Mas diante da palavra do Senhor houve bonança. E eles duvidaram. Quem é esse? E Jesus ainda pergunta a eles, por que vocês são tímidos, não têm fé? Nós precisamos acreditar no Senhor, que Ele é poderoso para nos salvar, para mudar todas as circunstâncias, para mudar tudo aquilo que nós possamos pensar que não vai bem. O Senhor pode. Criamos assim, irmãos, e nós vamos ver que as circunstâncias e que as tempestades passarão. E nós continuaremos o nosso curso. E ao final da jornada, nós receberemos a coroa. Receberemos o galardão do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, no nome santo de Jesus. E que hoje você possa crer e acreditar que Jesus, Ele é o Todo-Poderoso, Filho de Deus. Jesus é Deus, Jesus é homem, Jesus é aquele Salvador que se entregou na cruz do Calvário, por mim e por você. Tão somente porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, seu Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é o Salvador do mundo. Creia nisso. Creia nisso. E as tempestades serão vencidas uma a uma. E nós receberemos a vitória. Assim como os discípulos foram vitoriosos juntamente com Jesus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.